Hoje eu vou estar com a Suzana, gente. A Suzana também é Master Coach e ela vai estar aqui comigo para a gente falar sobre o livro Poder da Autorresponsabilidade. Eu me chamo Suzana Lesse, eu tenho uma crença muito forte, eu sempre digo isso em todas as minhas apresentações, que eu sou a imagem e semelhança do Criador, e essa crença me fortalece, né, nas outras coisas que eu venho exercendo aqui nesse plano terreno, que é ser mãe, ser esposa, ser filha, né, ser empreendedora, ser coach integral sistêmico, e essa crença me dá esse fortalecimento. E trabalho junto com meu esposo, a gente tem uma empresa de treinamentos, consultorias, mentorias. Então agora eu estou voltando para o digital aí para poder lançar algumas coisas no digital. Para trazer aí, compartilhar com as mulheres aquilo que fez diferença na minha vida, né, que foi a Febracis, né, eu e a Mari somos formadas pela Febracis. Fizemos alguns treinamentos juntos, eu tive a honra e o prazer de conhecer a Mari e a Gabi, são duas pessoas incríveis, do qual eu sou muito grata de ter conhecido. E hoje a gente vai falar do poder da autorresponsabilidade, né, Mari? Que é uma leitura fantástica, um livrinho desse tamanhozinho assim, que eu tenho, assim, certeza que qualquer pessoa, sim, qualquer ser humano da vida que pegar esse livrinho e ler, vai trazer, assim, um significado completamente diferente para a sua vida, assim como trouxe para a minha, e eu acredito que deve ter trazido para a sua também, né, Mari? Com certeza, com certeza. Por isso que quando você falou, eu falei, não, eu quero fazer sobre o poder da autorresponsabilidade. É um livro, assim, olha, muito pequenininho, tá? Né? Tava contando, assim, a experiência que eu tive com ele. É um livro muito rápido de ler, né, Su? Muito... Livro de cabeceira. Não, de bolsa, gente, pensa. De bolsa, de pochete. De pochete. Então, assim, a Su estava falando que esse movimento da gente estar lendo, da gente estar criando o hábito da leitura, da gente estar criando o hábito não só do fato da gente ler, mas a gente tirar o aprendizado. Tem uma coisa que o coach integral sistêmico me ensinou, Su, foi ler e tirar o aprendizado para colocar em prática. Eu tenho falado com as nossas meninas na Dualme sobre o ciclo da perícia, né? Paulo Vieira, gente, ele considera o ciclo da perícia para cada 1 hora de estudo, de leitura ou qualquer tipo de aprendizado, você tem que praticar 8 horas. Eu também sigo o Paulo Marçal. O Paulo Marçal vai além. Ele colocou, tem uma amiga minha que está fazendo mentoria com ele, e ela falou, Mari, o ciclo da perícia, que ele não chama de ciclo da perícia, ele tem outro nome, mas ela falou assim, pro Pablo, são 20 horas de prática, incluindo o ensino para outras pessoas. Ou seja, quando a gente faz live e está passando esse conteúdo para outras pessoas, a gente está praticando, né? Eu acredito, Mari, que a melhor forma de aprender é ensinar, né? É a melhor forma. Então, assim, é maravilhoso. É uma prática, né? Então, é uma forma de você colocar tudo isso em prática. O que nós, o Coach Integral Sistêmico, acreditamos? Que quando você lê, tira o aprendizado, isso muda as suas crenças. Né? Crenças são os nossos aprendizados, são aquelas coisas que a gente acredita, que estão aqui no nosso sistema neural, que está aqui no nosso inconsciente. E quando você faz uma leitura, às vezes a primeira vez não vai fazer sentido. Eu já li esse livrinho aqui umas 4 vezes. Esse aqui está fechado, porque eu tenho ele para, tipo assim, eu iniciei um processo, eu dou para o meu cliente esse livro, porque ele precisa ter. É um livro, assim, que é essencial para o começo do processo. Né? É essencial você ter autorresponsabilidade para que você comece qualquer processo na sua vida, não só um processo de coach, né, Su? Ah, sim, eu acho que ter a oportunidade de fazer, né, um processo, eu não falo isso porque eu sou coach, não, eu já passei por 2 processos, e eu acredito que qualquer ser humano da face da Terra poderia um dia experimentar, passar por um processo de coach. Lógico, tudo tem o seu momento na vida, né? Mas
é um avanço assim, muito significativo na nossa vida. Então, assim, não porque eu sou coach, mas eu indico para você, faça o processo de coach para a sua vida, porque, gente, traz uma transformação muito grande. É como se eu tivesse nascido novamente, tá? E, assim, falando um pouquinho desse livro, Mari, em relação ao que eu aprendi. Eu sempre gosto de trazer, né, no treinamento, inclusive, que eu e a Mari também somos ministrantes desse livro, né, Mari? A gente fez o curso juntas para ministrar esse livro. Somos ministrantes também do Poder da Ação, que é um outro best-seller incrível. E eu sempre gosto de trazer a metáfora da comparação, né, que como se a nossa vida fosse um barco no oceano, né? E o destino que nós queremos ir significam os nossos sonhos. Só que há um tempo atrás, eu deixava muito esse meu barco à deriva desse oceano. Tipo, né? Esse barco ia levar, né? Isso, esse barco ia para lá, ia para cá, às vezes parava, né? Então, assim, eu não tinha muito posicionamento na minha vida, eu não tinha muita responsabilidade em relação às minhas ações, e eu colocava, ainda me vejo fazendo isso, nós somos coaches, mas não somos seres humanos perfeitos, a perfeição não é para nós. Mas eu tenho todos esses aprendizados como ferramentas hoje para poder usar nos momentos em que eu vejo que eu preciso usar, então eu trago e isso me cabe muito bem. Então, assim, essa leitura, ela é maravilhosa, eu espero que vocês que estejam aqui leiam esse livro, porque vai fazer, assim, um significado incrível para a sua vida. O quanto, né, hoje você deixa a sua vida à deriva, você deixa os seus sonhos à deriva, você não se posiciona, né? Ou quanto você coloca a culpa dos teus insucessos, dos resultados que você não gosta muito nos outros, né? Então, eu me via muito fazendo isso, colocando a culpa nos outros, e eu era sempre a vítima da situação, né? Então, essa leitura me ajudou muito a parar de contar esse tipo de historinhas, né? Que nesse livrinho ele tem um exercício maravilhoso. Além de ele ser uma leitura, ele tem exercício para você ir fazendo no instante que você vai lendo. E você começa a entender que eu, pelo menos para mim, né? Que eu contava muita historinha. Que eu contava historinha de brincadeirinha, que eu contava historinhas, às vezes... sempre contando historinhas para não viver quem realmente a Suzana é. E às vezes ainda me pego fazendo isso. E aí eu lembro, mas cadê a sua autorresponsabilidade em relação a isso? O quanto você está realmente segurando o leme desse barco e conduzindo ele, o quanto você está querendo deixar isso na mão dos outros ou querendo depender de alguém para que as coisas aconteçam na tua vida. E assim, uma coisa eu digo, é nós conosco mesmo, não dá para depender de ninguém. Não dá para depender de esposo, não dá para depender de chefe, não dá para depender de fulano, de mãe, de pai, de ninguém. A gente tem que assumir o controle da nossa vida e fazer o que tem que ser feito. Parar de contar historinha, pagar o preço e ir lá e fazer. Quanto a gente está colocando? Primeiro que aqui a gente aprende uma coisa. A gente não fala de culpa, né, Su? A gente fala de responsabilidade. Responsabilidade. Então, assim, mas vamos colocar que você... Hoje você está conhecendo esse conceito. Então, você falava muito de culpa. Eu sou culpado, fulano é culpado. Enquanto você está colocando a culpa das suas frustrações no outro, a sua vida não anda, porque você não está aprendendo. Então, assim, não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você. Mas Mari, muito isso. Mas Mari, ele que errou, e eu vou perdoar, e eu vou esquecer, e eu vou passar por cima. Gente, entendam, isso não tem a ver com a evolução do outro. Isso tem a ver com a sua evolução. E acredite, a sua evolução gera a evolução do outro. Para nós, a responsabilidade, a gente pega esse leme na nossa mão, né? O controle da nossa vida na nossa mão, e nós que vamos conduzir esse barco. Somos nós, ninguém mais é responsável
pelo seu destino. Você é responsável pelo seu destino. A única coisa que a gente entende, que a gente não tem muito controle, são os fenômenos da natureza, são, né, algumas tragédias que acontecem na natureza que a gente não pode controlar. E até isso a gente pode fazer a diferença. Olha o que a gente está passando. Uma crise nacional, mundial, né? E tem gente se fazendo de vítima. Tem gente que eu escuto falando assim, ai, mas olha só, eu não vou conseguir pagar isso, eu não vou conseguir honrar com isso, eu não vou conseguir fazer isso, porque está crise. O país está parado, porque ninguém está fazendo nada. E eu falo, ninguém quem? Ninguém quem? Porque eu estou vendo muita gente se mexendo. Eu estou vendo muita gente se reinventando. Eu estou vendo muita gente pegando a responsabilidade para si e falando o que eu posso de fazer diferente diante dessa situação. Então, mesmo numa crise nacional, a gente pode, sim, fazer a diferença na nossa vida. Desde que a gente saiba pegar a responsabilidade para nós, assumir a responsabilidade, aprender com os nossos erros, para que a gente levante mais forte. Nas entrelinhas desse livro, a grande sacada disso tudo é o quê? É trazer isso para a consciência, né? É a consciência que nos difere dos animais. Nós temos essa capacidade. Então, assim, a sua consciência, ela tem que servir como um alerta para a sua vida. Né? Ops, acendeu lá. O que eu posso fazer com isso? Qual aprendizado eu posso tirar com isso? Por que eu estou me justificando? Quer ver uma coisa assim que é um alvo para a pessoa, às vezes, começar a se justificar, e eu também me pego fazendo isso de vez em quando. Por que, fulano, você fez isso? Pronto. Colocou o porquê, lá vem a justificação disso, a justificação daquilo. E quando você viu, você contou uma baita de uma história com base em nada. Toda vez que nós mentimos para nós mesmos sobre uma situação, seja ela o tamanhozinho que ela for. Se você está com preguiça, eu sinto preguiça às vezes, se você não quer fazer algo, diga para você, eu não quero fazer isso, eu estou com preguiça, tá? Mas assim, a dica é sempre ir lá e fazer, tá? Para você quebrar crenças, né? Não tem nada melhor nesse mundo para quebrar uma crença limitante do que o enfrentamento. Seja sempre, uma coisa que eu aprendi, né? É sempre sermos honestos, íntegros, né? E nunca mentir para nós mesmos, trazer essa responsabilidade para nós. Não, realmente eu não sei fazer, não estou com vontade de fazer e esse não é o momento de fazer. Mas uma outra hora, eu posso fazer, eu posso aprender, porque eu sou capaz de aprender. Ou vai lá e faça naquele mesmo momento que você vai estar quebrando, ajudando, né, nesse processo aí de criar novos hábitos, de mostrar para você que você tem de capacidade de fazer as coisas que você muitas vezes quer fazer, mas não quer sair da zona de conforto. Faz sentido isso que eu falei? Nossa, faz muito, gente. Isso, quando você está falando aqui, me veio a lembrança, uma frase bem típica do Paulo, que depois que eu fiz o meu primeiro método CIS, as pessoas ficavam com raiva, porque eu repetia ela muitas vezes, para mim mesma, né, mas acabava externando. Tá tudo bem, tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Então, gente, tá tudo certo. Se você quer assumir a sua preguiça, se você quer assumir que você é procrastinador, se você quer assumir os seus defeitos, não tem problema. Tá tudo bem, tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Você vai colher aquilo que você está plantando. Então, quando você entender que a sua atitude, a sua ação vai te levar para o resultado, você vai começar a ter uma vida diferente. Você é responsável pela vida que você tem levado. Se tá boa ou se tá ruim, você se colocou neste lugar, consciente ou inconsciente, por ação ou por omissão, você se colocou nesse lugar. E sabe qual lugar que eu estava a primeira vez que eu escutei isso? No lugar de vítima. E aí eu te falei que eu ia trazer um pouco da minha história com esse livro, um pouco da minha história de vida mesmo, de mudança que eu tive, quando eu tive essa consciência, porque esse livrinho aqui, ó, desse tamanhozinho, te traz uma consciência muito poderosa. E aí, o que me veio?
eu me fazia de vítima. Eu estava recém-separada, devia ter 1 ano e pouco que eu estava separada. 1 ano e pouco, gente. 1 ano e pouco eu ainda não tinha superado aquela frustração na minha vida. Porque eu nasci numa família estruturada, eu cresci numa família estruturada. Os meus pais são casados até hoje, um casamento lindo. Tem os efeitos? Tem. Mas, gente, meu pai e minha mãe têm um casamento delicioso nessa quarentena. Eles ficam lá, eles cozinham juntos. Delícia. Eu sempre vi o meu pai e minha mãe bem se agradando. Eu cresci, meu pai, minha mãe e 3 irmãos. Era eu, minha irmã afogada, que não trabalha comigo, e mais um irmão mais velho. Então, assim, a gente cresceu numa família estruturada. A coisa que eu mais queria na minha vida, e eu lembro quando eu falava isso, era, eu quero crescer, me formar, casar e ter filho. O sonho da minha vida era casar e ter filho. Era casar e ter filho. Então, assim, quando o meu casamento não deu certo, depois de 6 anos e meio tentando, eu só queria encontrar um culpado para aquilo, porque a minha vida se tornou um fracasso. Eu era vítima da vítima, eu era a coitada das coitadas. Eu voltei com o meu rabinho entre as pernas para casa dos meus pais, e assim, só me enfiando dentro do quarto, sem saber o que fazer. Aí vem Paulo Vieira, no método CIS, falar para mim que tá tudo bem, tá tudo certo, cada um tem a vida que merece, e que eu, por consciência, inconsciente, sei lá mais o quê, tinha me colocado naquela situação. Eu falei, você tá louco? Você não conhece a minha história, você não conhece a minha vida. E eu falava, não é possível, não é possível. Eu fiquei muito irada, sabe? Foi uma coisa... E ele insistiu, porque o método CIS é muito baseado nisso, né? E aí eu fui trabalhando aquilo dentro de mim, peguei o livro com todo amor, fui ler o livro, fui entender melhor tudo aquilo. É uma paulada, viu, Dani? Comecei a absorver aquilo. E aí, assim, né, para contextualizar, gente, o fim do meu casamento foi, de fato, por causa de uma traição, né? Então, assim, hoje eu tenho uma relação muito boa com meu ex-marido, certo? Mas, assim, eu carreguei por muito tempo essa marca, porque eu falava assim, o culpado é ele que não teve vergonha, ele que me trocou, ele que decidiu ter outra mulher, né? E eu falava, a culpa é dele, a culpa é dele, a culpa é dele, a culpa é dele, a culpa é dele. E eu olhava para mim. Então, na hora que Paulo falou isso, e que esse conceito começou a tocar aqui dentro na minha vida, eu falei, cara, se eu tenho responsabilidade por esse divórcio, qual foi a minha responsabilidade? O que eu fiz para que esse divórcio acontecesse? E aí eu comecei a trazer lá de trás. Eu fui puxando, foi um trabalho de consciência, um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de olhar para dentro, de trabalhar as minhas emoções, porque daí não vem só um ponto, né? A forma como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras coisas. A nossa vida, ela está sendo aliviada. Então, assim, começa de lá de trás. As decisões que eu tomei quando eu ainda era solteira, quando eu conheci o meu ex-marido, sabe? Então, assim, aí eu comecei a enxergar todos os erros que eu cometi na decisão de casar com ele. Porque, assim, eu estava completamente cega. Eu só queria realizar o sonho da minha vida. Que era casar. Eu já estava formada. Então, eu queria casar e ter filho, porque era a ideia que eu estava querendo ter. Eu queria formar, casar e ter filho. Como se a vida fosse só isso. Então, assim, eu já tinha me formado, então eu queria casar. E eu queria casar a todo custo. Aí veio o primeiro doido. A gente tinha 1 ano só de namoro, namoro à distância. E eu fui. E a gente casou. E eu fui trabalhando, eu fui puxando, E aí eu comecei a ver com que mulher que eu fui dentro desse casamento. O que eu fiz para esse casamento dar certo? Quantas vezes que eu tive algum problema com meu ex-marido, né? E fui conversar com ele. Não, era sempre discussão, era sempre ter razão, era sempre orgulho. E essa consciência que eu fui trazendo, foi me trazendo aprendizado. Porque eu comecei a ver os meus defeitos. Eu parei de ver os defeitos dele. Porque os defeitos dele é dele com ele mesmo. Ele com ele mesmo. E aí eu comecei a olhar para os meus erros, para a minha responsabilidade sobre isso, né?
E aí eu percebi que eu estava me vitimizando à toa. Que não era para me vitimizar porque eu tinha me colocado naquela situação. Porque eu não soube ser a mulher sábia que a palavra de Deus pede para eu ser. Não fui. Dentro do meu casamento, não fui. Então, se eu não tinha sido essa mulher, o que eu poderia mudar daqui para frente para mudar a minha história? E aí eu comecei a tirar aprendizado. E aí eu comecei a aprender com os meus erros. E isso me fez virar a chave da minha vida. Virar. Porque daí eu comecei a me responsabilizar. Então, calma lá. Então, se eu tiver responsabilidade por esse divórcio, se eu não sou a vítima, então eu posso mudar a minha história? Posso. Eu posso ter outro casamento de sucesso? Eu posso. Eu posso ter sucesso na minha vida profissional? Eu posso. Eu não estou fadada ao fracasso porque uma coisa aconteceu. E assim, eu falo aqui que é como se, no meu caso, eu precisei me destruir, né? Destruir toda a edificação que tinha lá no passado para poder começar a construir uma nova, né? Uma nova mulher. E assim, a construção, ela nunca acaba, né? São níveis e níveis. Né? E assim é a nossa evolução, a expansão da nossa consciência. E eu acredito também, Mari, que a responsabilidade, a autorresponsabilidade, como diz o Paulo Vieira, ela está muito ligada às expectativas também, né? Então, assim, uma coisa que eu venho me observando e eu me observo a todo instante, para de criar expectativa em cima dos outros. Não é criar menos expectativa, não crie expectativa nenhuma em cima de ninguém. Crie expectativa em cima das tuas atitudes, em cima das coisas que você vem fazendo, que você vem desenvolvendo. Aí você pode criar expectativa para você ver qual é o resultado que você vai colher, mas sempre com o pensamento positivo e autorresponsável de entender que se às vezes aquele resultado não saiu tão bom como você gostaria, é porque você precisa melhorar em algo. É com muito amor no coração que eu trago isso, porque nós somos ministrantes desse livro, né, Mari? Então a gente tem que saber trazer isso para as pessoas. É igual no CIS, o Paulo Vieira traz para nós, ele sempre fala, com muito amor no meu coração que eu digo isso para você, mas você tem a vida que você merece. Você se coloca onde você quer. Né? Que a gente se enfia nos lugares, que a gente se coloca em situações, em projetos, em sociedades, em tantas coisas, e aí a gente quer só colocar a responsabilidade no outro. Pare de fazer isso, porque quando a gente para de fazer isso, a nossa vida, ela abre, a nossa vida, ela flui. Né? É igual a brincadeirinha lá que ele faz a barriga. De erguer a mão. Pessoal, ergue a mão assim, bem para cima. Não sei se vocês estão sentados, tá? Eu tô sentadinha aqui. Eu também. Né? Então, você ergue a mãozinha lá para cima e aí você vem descendo. Vamos lá, pessoal, vamos fazer. Aí você vem descendo, essa mãozinha vem descendo, descendo e pega aqui na sua barriguinha. Mas pega com vontade mesmo, pega, gruda aí nessa barriguinha e sente isso. Aí o Paulo Vieira traz com toda a sutilidade, eu também vou trazer aqui para vocês. Cada um tem a barriga que merece. Ponto final. Porque as pessoas não entendem que o que elas comem hoje vai resultar na barriga que elas têm, vai resultar no desempenho que ela tem no dia a dia, vai resultar na saúde, na qualidade de vida que ela tem, na qualidade do sono dela, que isso interfere na qualidade de vida com os filhos, com o marido. Então, assim, tá tudo certo. Você tem aquilo que você merece. Uma coisa que eu sempre fiz foi me alimentar. Eu não me alimento de uma forma correta, mas eu procuro o máximo que eu posso comer coisas saudáveis, né? Porque o nosso corpo, tanto a nossa mente como o nosso físico, como você disse, é resultado do que a gente está colocando para dentro, né? Do que a gente está comendo. E uma coisa que pesou muito para mim no método CIS, no coach, e o que eu vejo assim que as pessoas ficam, uau, é quando a gente faz o MAS, né? O mapa de avaliação da sua vida, de como é que está a sua vida. A nossa vida não é só uma coisa, a sua vida não é só o seu trabalho, a sua vida não é só o seu casamento, a sua vida não é só você ir para a academia, a sua vida é o todo. Para você se sentir pleno, você tem que estar, pelo menos, fazendo
pelo menos uma coisinha por dia aí para melhorar tudo isso, para você se sentir mais pleno, mais próspero na tua vida. E aí algumas pessoas, né, algumas clientes reclamavam para mim da questão da obesidade e tal. Tá, caramba, mas você tá lá peladão, peladona, se olha lá no espelho e não se sente feliz com o corpo que você tem. Cacete, mas por que você continua comendo o que você come? Por que você continua bebendo a Coca-Cola? Por que você continua tomando o isso ou aquilo? Nada contra quem toma, tá, gente? Eu tô falando aqui de uma questão de autorresponsabilidade, de você se olhar para você. Vai lá na frente do espelho depois e se olha pelada lá na frente. Se tiver alguma coisa que tá te incomodando, se te incomoda, se não te incomoda, tá tudo certo. Mas se te incomoda, porque cargas d'água que você não faz algo diferente para mudar isso. Tudo na nossa vida é comportamental. E assim, ó, eu sou coach, a Mari é coach, mas tem tanta informação, gente, de graça e acessível no YouTube, Instagram, em tantos meios para você aprender algo diferente. Só que você tem que querer, né? Se você quer informação, sim. Não para com desculpinha de que não tenho dinheiro. Eu não posso pagar agora. Chega. E outra coisa, traz responsabilidade. Você estava falando do exercício físico. Eu também na quarentena assim, tenho feito muito pouco, porque normalmente eu uso a academia do meu prédio. E as academias todas aqui em Maringá estão fechadas, inclusive a academia do prédio. E aí eu não tenho feito muito pouco. E assim, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, tá tudo certo. Eu também agradeço pela minha genética e tenho uma alimentação boa, mas o meu corpo está sentindo a falta do exercício físico. Mas aí eu trago autorresponsabilidade. Não adianta, no final, ou assim, eu olho para a Gabi, eu vejo que a Gabi faz, né? A Gabi posta os exercícios que ela faz, né? Você está fazendo essa quarentena na casa dela, sozinha e tudo. E eu falo assim, tá tudo bem, tá tudo certo, Mari. Você tá tendo um resultado que você tá vendo mesmo. Não adianta eu querer fazer um resultado diferente. A colheita é certa. Tudo é resultado, né, Mari? Eu não sou o que eu penso que eu sou, você não é o que você pensa que é, as pessoas que estão aqui conosco, vocês não são o que vocês pensam que vocês são e nem o que os outros pensam que nós somos. Eu não sou o que vocês pensam que eu sou os meus resultados, é só olhar. Então assim, olha para o seu casamento, como que tá de 0 a 10? Como é que tá esse casamento? Principalmente nesse momento de quarentena. Olha para o seu corpo, de 0 a 10, que nota você se dá hoje para sua alimentação? Né? Olha para o seu espiritual, o quanto você tem se dedicado aí ao Deus que você acredita, à tua espiritualidade, de 0 a 10, dá uma olhadinha para isso, ou você só lembra disso na hora que a água bate na bunda, né? Quando saiu esse negócio aí de coronavírus, eu vi muita gente voltando a ser espiritualizado. Então, assim, é o imediatismo na mente do ser humano. O ser humano quer as coisas imediatas, não é assim, é uma gestação. Nós precisamos entender que somos os únicos responsáveis por qualquer resultado que aconteça na nossa vida, qualquer um. Tem as catástrofes, como a Mari disse, mas ainda assim, Mari, eu acredito que as catástrofes acontecem aí por causa do quântico, né? O todo pensando, infelizmente, o peso da negatividade ela é muito maior no mundo do que o da positividade, e né? As consequências, né? O que a gente tem feito com a nossa natureza? Né? O que a gente tem feito? Né? Qual a responsabilidade que a gente traz com o cuidado que a gente tem no nosso planeta, né? Com a nossa natureza, com aquilo que Deus deu para nós? Quantas vezes a gente despreza, né? Quantas pessoas que não estão cuidando, não estão fazendo a sua parte? Eu não vou fazer porque ninguém faz. Eu vou jogar aqui esse lixo no chão porque todo mundo joga. Né? Vou jogar esse lixo aqui no rio porque todo mundo joga, né? E assim não vai. Olha para a sua parte. Então, se cada um de nós, os habitantes aqui desse mundo tão maravilhoso, porque o mundo é maravilhoso sim, as pessoas são maravilhosas sim. Eu tenho essa crença e isso tem trazido resultados incríveis para a minha vida, né? Porque o pensamento atrai, o sentimento cria. Então, assim, eu quero sempre estar pensando dessa maneira para atrair pessoas e materializar coisas maravilhosas na minha vida. Mas enfim, se cada um de nós fizéssemos a nossa parte, pelo menos um pouquinho, eu tenho certeza que muitas coisas seriam diferentes no mundo que a gente vive.
E falando um pouquinho mais sobre essa questão de autorresponsabilidade, Mari, sempre se questionar, né? Como eu estava falando ali. Olhe para você, olhe para a tua vida, eu olho para a minha, né? O que eu tenho feito? O que eu estou fazendo? O quanto eu estou na dependência dos outros, o quanto eu estou esperando pelos outros, né? Eu decidi construir esse projeto para as mulheres porque era algo que claro, assim, a gente está trazendo aqui um pouquinho sobre um tema que é a autorresponsabilidade, mas assim, se você for se aprofundar no autoconhecimento, no desenvolvimento, é uma viagem, é um mergulho maravilhoso. Tudo é baseado, né, desde a gestação, por tudo que a gente viu, ouviu, sentiu, as nossas crenças, né? As pessoas não são aquilo, elas estão vivendo, né? Então, assim, é você se olhar e se questionar. Caramba, por que eu estou na dependência disso? Por que eu estou na dependência daquilo? Por que eu estou criando expectativa nisso? Por que eu estou criando expectativa naquilo? O que eu posso fazer? O que você pode fazer de diferente nesse momento que nós estamos vivendo? Sabe que eu falo muito, né, dessa questão da autorresponsabilidade, né, de quando isso bateu na minha vida e de como isso de fato impactou a minha vida e mudou, porque eu comecei a olhar para mim, eu comecei a olhar para onde eu podia, né, o que eu podia fazer para mudar a minha vida e que eu podia, né, o que eu sempre trazendo para mim. Para mim. Então, como que eu ia mudar a minha história, como que eu ia construir uma nova história, né? E até quando você pensa assim, nossa, Mari, mas é meio egoísta, né? Só você? Não, até quando eu for delegar, quem pode me ajudar com isso, né? Só que eu tenho a responsabilidade também de pedir ajuda. Eu tenho a responsabilidade também de delegar algumas coisas para outras pessoas. Eu comecei a entender tudo isso. E quando isso teve impacto na minha vida conjugal, foi em relação ao meu divórcio, de quando eu aprendi, né, de quando eu entendi a minha responsabilidade sobre aquele divórcio, sobre tudo aquilo de ruim que estava acontecendo na minha vida, eu comecei a mudar a minha história. Porque daí eu entendi que chega, que eu só ia ser a vítima se eu quisesse ser a vítima, mas que eu podia ser a vitoriosa, que eu podia escrever uma nova história. E eu comecei a escrever uma nova história. E aí é tão legal porque a forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas, porque é uma questão de trilha neural, é uma questão de conexão neural. Vai respingando, né, Mari? Funcionando aqui, ó, o tempo todo. Então não adianta. Você muda em uma área e você começa a mudar em todas as outras. Por isso que o nosso MAS, a nossa ferramenta MAS, é redonda, é um círculo. Por quê? Porque uma que você altera aqui, ó, uma arinha que você altera, puxa todas as outras e vai consertando esse círculo e vai deixando ele num formato que ele rode, que a sua vida começa a ir para frente. Então, a forma que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas,